Pequenas ilhas no meio do Oceano Pacífico. Arquipélagos com não mais do que dezenas de milhares de habitantes. Países que podem ser engolidos pelo mar em meio às mudanças climáticas. Meu nome é Antônio Mami e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Terça-feira, 27 de agosto de 2024. Dia em que a Organização Meteorológica Mundial divulgou um relatório sobre o aumento do nível do mar no mundo. A entidade, que é ligada à Organização das Nações Unidas, revelou que, numa média global, o nível das águas marinhas registrou em 2020 uma altura cerca de 10 centímetros maior do que aquela medida em 1990, quando começaram a ser registradas as primeiras imagens de satélite com essa finalidade. O relatório diz que o aumento do nível do mar está acelerando como nunca antes, e que isso é uma consequência de mudanças climáticas induzidas pelo ser humano. Os dois principais fatores para o avanço dos oceanos são o derretimento das calotas polares e o aquecimento da água, que quando registra temperaturas mais altas, expande seu volume. O fenômeno afeta sobretudo as zonas costeiras de baixa elevação, que, de acordo com o relatório, reúnem 14% do PIB global e 11% da população do mundo. Estão incluídas aí regiões agrícolas nos deltas de grandes rios e comunidades no Ártico e nos trópicos. E também megacidades como Londres, Nova York, Tóquio e Rio de Janeiro. Sim, o Rio de Janeiro, onde, segundo o relatório, o nível do mar subiu 13 centímetros entre 1990 e 2010, acima da média global. E que até 2050 pode ver esse número chegar a 21 centímetros. Um estudo da Comissão Europeia estimou que os danos gerados pelo aumento do nível do mar são responsáveis por um prejuízo anual de 1 bilhão e 600 mil dólares globalmente, entre danos à infraestrutura e à agricultura dos países afetados. O fenômeno também contribui para o deslocamento forçado de moradores das áreas afetadas, que engrossam o fluxo de refugiados climáticos. I am in Tonga to issue a global SOS, Save Our Seas, on rising sea levels. A worldwide catastrophe is putting this Pacific paradise in peril. Você ouve aí o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, que participou nesta terça-feira do Fórum das Ilhas do Pacífico em Tonga, um arquipélago na Oceania. São justamente essas pequenas nações insulares as mais afetadas pelo aumento do nível do mar. No sudoeste do Oceano Pacífico, essa elevação foi de 15 centímetros nos últimos 30 anos, 50% acima da média global. Em algumas ilhas, esse número chegou a superar os 30 centímetros. Por isso, existe um temor real de que alguns países sejam engolidos pela água num futuro não tão distante. O Fórum das Ilhas do Pacífico reúne 16 países da Oceania. Estão ali presentes representantes de potências regionais, como a Austrália e Nova Zelândia, mas principalmente os governantes de territórios que estão sob ameaça existencial. São arquipélagos de ilhas com uma elevação média de apenas 1 ou 2 metros acima do nível do mar, onde cerca de 90% da população vive em locais a até 5 quilômetros da costa. Essas ilhas são pouco povoadas, têm uma atividade econômica modesta e respondem só por 0,02% das emissões dos gases do efeito estufa no mundo. Mas são as primeiras que podem sumir por causa das mudanças climáticas. Ou da catástrofe climática, para citar a expressão usada pelo secretário-geral da ONU. Não à toa, essas ilhas do Pacífico se uniram a outros países insulares do Caribe e da África para formar um bloco que negocia conjuntamente seus interesses nas conferências do clima. Esse bloco é um dos mais mobilizados nesses fóruns e teve um papel central no Acordo de Paris em 2015. Foi por meio desse documento que países se comprometeram a limitar o aumento da temperatura média global até 2100 a 1,5 graus Celsius acima da temperatura do século XIX, pré-revolução industrial. De um lado, as ilhas do Pacífico tentam manter a comunidade internacional engajada politicamente com a redução dos gases de efeito estufa. De outro, elas pleiteiam recursos de países desenvolvidos, responsáveis pela maior parte das emissões,
para ganhar compensações por perdas e danos e para adaptar a sua infraestrutura diante de eventos extremos como enchentes. O aumento do nível do mar gera marés cada vez mais violentas e favorece a formação de tempestades, que se tornam transtornos cada vez mais comuns. O monitor de mudanças climáticas das ilhas do Pacífico mostra um grande crescimento de enchentes na região por causa de motivos como esses. Por exemplo, Guam, que é um território dos Estados Unidos na Oceania, registrou 2 enchentes em 1980. Em 2021, foram 22. A ilha de Pago Pago, na Samoa Americana, não registrou nenhuma enchente 34 anos atrás. Em 2021, foram 102 enchentes. Um dos casos mais conhecidos do mundo é o de Tuvalu, um arquipélago que quer ser o primeiro estado digital do mundo. O país é um conjunto de 9 ilhas no meio do caminho entre a Austrália e o Havaí. Tem menos de 12 mil habitantes e um território de 26 quilômetros quadrados, do tamanho do município de Diadema, na Grande São Paulo. Cientistas preveem que Tuvalu pode ficar inabitável ainda no século XXI. Isso mesmo, em um cenário em que as piores projeções de aquecimento global não se confirmem, como disse Mai Natália, ministro do Clima do país, numa entrevista à agência de notícias AFP. É um desastre atrás do outro e estamos perdendo a capacidade de reconstruir, de suportar outro ciclone ou outra inundação. Por causa dessa urgência, Tuvalu concebeu esse plano de se tornar uma nação digital. A ideia é fazer com que o país mantenha sua identidade nacional e continue funcionando como um estado, mesmo depois do seu território ter desaparecido. Com isso, o governo quer transferir arquivos da história e da cultura do país para o mundo virtual, além de criar uma plataforma para realizar eleições e outras funções burocráticas. Em 2023, Tuvalu assinou um acordo com a Austrália, principal economia e maior emissor de carbono da região. O país vizinho se comprometeu a oferecer residência permanente a 280 tuvaluanos todos os anos e também a ajudar a implementar ações de adaptação às mudanças climáticas. Enquanto isso, atingir a meta de 1,5 graus Celsius do Acordo de Paris se torna cada vez mais difícil. Desde a assinatura do documento, as emissões de gases de efeito estufa só fazem crescer, e projeções apontam que a meta deverá ser superada já na próxima década, muito antes de 2100, o prazo acordado pela comunidade internacional. Parte dos cientistas defende que a meta de Paris seja dada como perdida e que se estabeleça uma outra, mais realista. Mas outros cientistas e ativistas do clima alegam que rever a meta pode desmobilizar os esforços para reduzir a emissão de gás carbono na atmosfera. Esforços que são cruciais para a existência das ilhas do Pacífico, para quem desistir não é uma opção. O Durma com essa volta já. Você já sabe que o Nexo está dando cursos. Tem o curso de gráficos com o nosso editor Gabriel Zanlorense, tem o curso de texto com o Conrado Corsaletti, que você conhece aqui do Durma, e agora vai ter um curso novo, um curso de regras da guerra. E quem vai dar esse curso é um velho conhecido seu, o João Paulo Charlot, que foi repórter especial aqui do Nexo. Ele vai falar um pouquinho disso com a gente. João, como as regras da guerra podem ajudar a gente a entender o que está acontecendo no mundo? Bom, a gente tem visto a quantidade de conflitos armados que estão acontecendo hoje no mundo, a magnitude deles, a importância, a forma como eles influenciam os acontecimentos no mundo todo, né? Para citar 2 grandes exemplos, a gente tem a guerra da Ucrânia com a Rússia e a guerra de Israel com o Hezbollah, com o Hamas, com o Irã, né? Então, assim, saber sobre regras da guerra é uma forma a mais, é um instrumento a mais, uma ferramenta a mais para acompanhar essas situações. Então, quando a gente fala da possibilidade da ocorrência de crime de genocídio, uma ocupação internacional, um processo movido na Corte Internacional de Haia ou no Tribunal Penal Internacional, enfim. Todo esse léxico, todo esse setor do conhecimento está sendo muito acionado, está muito presente na política internacional hoje por causa desse elemento belicista, esse elemento bélico muito presente. Então a conversa sobre as regras da guerra é uma conversa que dá ferramentas para a gente participar melhor, se inserir melhor nesse debate, tanto para quem produz informação, seja jornalisticamente, seja academicamente, seja nas redes sociais, quanto para quem consome essa informação. Por isso eu acho essa conversa muito interessante, muito pertinente nesse momento. E João, como vai ser o formato do curso? Bom, o curso ele tem 4 horas divididas em 2 dias, né? Um dia de 2 horas, outro dia de 2 horas, com a possibilidade da gente ter encontros individuais para as pessoas que quiserem ter uma troca pessoal mais intensa, pessoas que trabalhem com isso, que queiram trabalhar, que queiram trocar ideias de forma mais aprofundada, né?
Então a gente tem é um curso online, a gente tem uma apresentação que segue uma ordem cronológica sobre o desenvolvimento desse ramo do direito. A gente analisa como esses temas aparecem na imprensa e a gente discute junto formas de abordar essa questão com base na legislação contemporânea aplicável aos conflitos armados, de maneira que todo mundo vai poder ter um pouco de domínio desse ferramental, desse repertório, para se informar e também para informar outras pessoas a respeito desse debate que acontece hoje no mundo. Aproveita e entra em nexojornal.com.br/cursos para se inscrever. Assinante tem desconto. Da ameaça existencial às ilhas do Pacífico, às regras das guerras, durma com essa. Com roteiro, apresentação e produção de Antônio Mami, apresentação e edição de texto de Aline Pellegrini, participação de João Paulo Charlot, edição de áudio de Pedro Pastorize e produção de arte de Lucas Neopman, termina aqui mais um Durma com essa. Até amanhã.